Meus irmãos, graças a paz, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom, privilégio, que alegria estar aqui com vocês. Digo isso de todo coração. Eu estive aqui na abertura dos trabalhos, não. Na inauguração do local, não foi? Foi em dezembro, aquilo? Foi em fevereiro. Fevereiro, né? Tá certo. Eu sempre desatualizado. É normal. Rodrigão é um grande amigo, um irmão, amigo mais chegado que um irmão. Me alegro muito. Tenho orado por esse trabalho, eu juntamente com a igreja lá de Catolé. Me alegra estar aqui com vocês. Pelo visto, esse espaço vai ficar muito pequeno nas próximas semanas, né? Nas próximas semanas. Graças a Deus, essa igreja é centrada no Evangelho, porque, né, Rodrigo é o homem do Evangelho, né? A cada 10 palavras, eu acho que ele fala em Cristo umas 9, eu até mesmo 10. E certamente essa igreja tem sido edificada na rocha. Esse é um jardim que está florescendo a cada dia no Evangelho. Que bom, que bom. E esse é um braço da quarta igreja, tantos amigos e irmãos tão caros, tão queridos para nós. Nessa noite, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 8. A partir do versículo número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja o batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. O Senhor aplique sua palavra ao coração do seu povo nessa noite. Quando foi que você se converteu? Uma das coisas que eu acho mais encantadora é a forma livre e o poder do Espírito Santo para converter pecadores em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Sim, onde você se converteu? Será que foi no São João? Deus lhe resgatou de lá. Será que foi na antiga Micarande? Sim, tem um irmão lá do Catolé que foi na Micarande, que ele foi chamado pelo Senhor Jesus. Foi aqui no jardim? Que bênção, que alegria. Foi na Consciência Cristã? No acampamento? Foi na rua? Sabe, o Espírito Santo de Deus é livre e ele vai convencendo, ele sopra onde quer. E aqui no livro de Atos a gente vai ver esse Espírito soprando onde quer, livremente. E desde os seus primeiros capítulos a gente vai ver esse Espírito Santo trabalhando de maneira poderosa, salvando. Sim, esse livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos. Todavia, alguns estudiosos preferem chamá-lo de Atos do Espírito Santo. E é mesmo.
Por quê? Porque nós vemos todo o livro de Atos, o Espírito Santo consolidando a igreja, fortalecendo os crentes, por isso eles pregam com intrepidez, trazendo comunhão à igreja, comunhão entre os santos e salvando. O Espírito Santo agindo poderosamente, salvando, começando de Jerusalém, mas vai para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que poder extraordinário! Assim nós vemos aqui no livro de Atos, sabe? E essa ação do Espírito Santo, ela mostra de maneira poderosa esse Deus soberano, poderoso, que elegeu pessoas lá na eternidade e agora na história, de maneira pontual, ele vem e capta o coração e arrebata o coração dos seus. E aí a gente vê o Espírito Santo trabalhando, o Senhor Deus de maneira soberana, marcando encontros e salvando pessoas. Mas nós vemos também esse Espírito Santo levantando pessoas, quebrantando corações para que estes atendam esse chamado para anunciar o Evangelho. E vemos o resultado do Evangelho, os frutos do Evangelho. Assim nós podemos ver Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo. Vamos ver esse texto, meus irmãos? Vamos ver esse Deus soberano salvando, chamando pecadores ao arrependimento, constrangendo nós pecadores para pregarmos a outros. Vamos ver esses frutos maravilhosos. Vamos ver, vamos acompanhar comigo esse texto, que o Senhor Deus possa nos ajudar nessa exposição. Queria dividir esse texto de maneira muito simples. Primeiro, o chamado para a missão, certo? Nós vamos ver isso. Depois, nós vamos poder ver a mensagem da missão e, por fim, os resultados da missão. De maneira muito simples. Vamos começar? Primeiro, o chamado para a missão. Atente com a sua Bíblia aí, no versículo 26, a Bíblia diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, e dizendo a ele, diz-ponte, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Meus irmãos, a primeira coisa que fica muito clara nesse texto é a disposição de Deus em salvar. O Senhor Deus é aquele que persegue os pecadores, os seus eleitos. Ele persegue porque Deus ele tem prazer na salvação. Uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Só que para isso, ele acaba contando com a ajuda de pessoas tão frágeis, tão fracas que nem a gente. Alguém já falou antigamente, eu concordo plenamente, que o maior problema da missão é o missionário. Eu me entrego. Esse é o nosso problema. Quanto a Deus, Deus é poderoso para salvar. E por isso esse texto começa dizendo, o anjo do Senhor falou a Filipe. A direção do Espírito Santo aqui fica de maneira muito clara, já evidente nesse texto, e assim nós vamos ver também em outros textos, especialmente no livro de Atos, e aqui nós vamos perceber que o Senhor Deus é aquele maior interessado pela missão. Quem é o maior interessado por essa igreja? Será que é Rodrigo? Será que é Guilherme? Será que é Luísio? Será que é você que tem estado pontualmente aqui todos os cultos, semanalmente? O maior interessado nessa obra é o Senhor Deus. Ele é o Deus da missão. E ele salva pecadores. E ele persegue pecadores até encontrá-los. Não sei se você está fugindo de Deus. Talvez você tenha vindo para o pior lugar para quem está fugindo de Deus. Você veio para a igreja. Mas acontece. Acontece. Você vai se cansar. Deus vai te derrubar. E transformar o teu coração. Transformar a sua vida. Porque Ele ama os seus eleitos, e ele os persegue. E por isso esse texto começa falando. E assim ele chama pessoas fracas para fazerem parte dessa missão. Esse é o único sinergismo aceito na Escritura, quando a gente pensa em salvação. Olha, é um monergismo. O Senhor Deus fez tudo lá na eternidade, está tudo prontinho, mas na hora de executar, ele nos convida a participar dessa missão gloriosa. Que sinergismo abençoado! Nós somos gratos, felizes, porque Deus nos chama para essa missão de proclamar o Evangelho, de pregar a mensagem da cruz. Deus vai chamando. Essa é a primeira imagem que fica clara nesse texto aqui. Ele chama quem? Chama Filipe. Sim, Filipe é um personagem principal. Eu sei que o personagem principal de toda a Escritura é o nosso Deus Trino. Mas aqui, nessa narrativa, escrita por Lucas, fica claro agora o personagem Filipe. Filipe, que ele já aparece na Escritura já em Atos capítulo 6 e em Atos capítulo 8 agora, ele
participa da igreja em Jerusalém, e é interessante nós vermos esse movimento do livro de Atos, que começa com o Senhor Deus, escolhe um povo, e esse povo ele recebe essa missão de proclamar o evangelho para além de Jerusalém. Contudo, o convívio em Jerusalém estava muito agradável. Os irmãos estavam vindo cultuar, a igreja estava crescendo, os irmãos estavam se conhecendo cada vez mais. Era gostoso estar aqui nas reuniões de oração, era muito bom ouvir a exposição da palavra aqui, Efésios, né? Já vai lá no capítulo 6, está quase terminando. Tem sido muito bom e estava muito boa a festa lá em Jerusalém. Contudo, se você lembra de Atos capítulo 1, no versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo diz: vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Contudo, eles estavam apegados a Jerusalém. Eita! Mas esse Deus soberano, esse Deus que se importa e que ama e que persegue o pecador, ele olha para a sua igreja e agora ele permite algo, às vezes, difícil da gente entender, mas à luz da soberania de Deus, seus propósitos são perfeitos. Cai um gigante de Deus, tomba um gigante do Senhor. Estevão é martirizado no final do capítulo 7 de Atos. Estevão, um baluarte da fé cristã, alguém que proclamava com intrepidez, com o poder do Espírito Santo, as boas novas, e agora ele tomba, ele é morto, apedrejado de maneira injusta. Contudo, nesse movimento, por causa dessa perseguição, agora, a igreja, de maneira espetacular, soberanamente guiada pelo Senhor, a igreja, ao invés de ficar amedrontada, a igreja acaba se dispersando. E é interessante que alguns ficam em Jerusalém, mas os irmãos eles saem para cumprir aquilo que diz em Atos capítulo 1 e para cumprir tudo que a gente está vendo aqui desde o Antigo Testamento. Essa igreja que vai para além dos muros de Jerusalém. Tem o Salmo 87 também, mas também tem esse chamado da igreja do Senhor Jesus. E agora chega o tempo da igreja se expandir. Se a igreja estava agora de Jerusalém para dentro, e agora ela é chamada, convidada, né, da maneira do Senhor, a sair das portas. E ele sai, e é aí que aparece Filipe. Filipe, lá no Atos capítulo 8, chega até Samaria, ele proclama o evangelho, as pessoas começam a ouvir o evangelho, e o Senhor Deus, o Espírito Santo, começa a operar naquela região, pessoas acabam sendo convertidas, chamadas pelo Senhor Jesus. Está tudo bem com Filipe, obrigado. Até que o Senhor Deus chama Filipe para uma outra missão. Filipe, deixa esse teu ministério bem sucedido em Samaria. E o Senhor Deus aponta para ele o seu chamado e vai para uma estrada deserta. Não, parece loucura às vezes. Mas está tudo bem aqui, as coisas estão caminhando bem, estava tudo bem na quarta igreja. Vai para a estrada deserta. Esse é o chamado de Deus. E agora ele deixa todo aquele avanço realizado em Samaria, onde as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. A despeito de tudo isso, sabe o que Filipe faz? Atende prontamente esse chamado. Ele se dispôs. É muito simples. Filipe se dispõe, levanta-se e vai atender esse chamado do Senhor. Você lembra de outro missionário que recebeu esse chamado? Dispõe-te e vai. Jonas, ele não foi. Ficou resoluto, resistente. Acabou indo. Mas de início nós percebemos esse paralelo. Filipe, assim que escuta esse chamado, ele não leva em conta todo aquele avanço, tudo aquilo que está acontecendo, toda aquela bênção que está acontecendo em Samaria, e vai até essa estrada deserta. Ele se dispõe e vai. Aquele que chama é fiel. Se ele estiver te chamando nessa noite, levante-se pela fé e siga o Cordeiro de Deus. É simples. Filipe se dispõe e segue aquele chamado. Toda a história bíblica mostra Deus chamando pessoas e às vezes o chamado de Deus são bem estranhos. Aqui, Filipe é chamado para pregar a uma única pessoa. A uma única pessoa. Às vezes a gente tende a olhar o reino de Deus meramente pelo lado quantitativo. E a gente olha pela quantidade e diz assim, vale a pena estar ali. E de repente olha para outro lugar e a coisa não está muito boa, não tem muita gente lá. Não dá certo.
Deus não enxerga dessa maneira. Uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Ele é aquele que, tendo as suas 100 ovelhas, se umas fogem do seu aprisco, o nosso Senhor, ele vai em busca da ovelha perdida. E nós precisamos aprender com o nosso Senhor, com o nosso pastor. Eu pergunto para você, até que ponto você estaria disposto a ir atrás de uma alma perdida? Até que ponto nós estamos dispostos a fazer isso? Será que vale a pena? Será que nós estamos dispostos? A gente é capaz de rodar a cidade inteira atrás de alguma guloseima para comer. A gente é capaz de bater supermercados atrás daquilo que a gente quer comprar. A gente, se brincar, a gente sai até da cidade. E por uma alma, você estaria disposto a ir? E por uma alma, será que eu estaria disposto a me sacrificar? Nós precisamos entender o chamado de Deus, esse Deus soberano que segue o pecador. Nós precisamos aprender com Ele, Ele nos constrange, Ele nos chama. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para ti. Se você fosse a única alma eleita lá desde a eternidade, Jesus Cristo teria vindo e teria morrido por você. Que essa igreja esteja disposta a se sacrificar e a correr, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e a correr atrás dos pecadores, se assim Deus nos mandar, e Ele já nos mandou fazer isso. Correr atrás de quem? Quem era essa pessoa? Será que valia a pena? O texto vai começar a narrar, a partir do versículo número 28, quem era esse indivíduo que ia passar pela estrada. Né, dentro da agenda de Deus, que ele marcou a salvação e disse, olha, Felipe, vai passar alguém naquela estrada, tal dia, tal horário, e vá para lá, que eu vou me encontrar com ele. Esse homem era um etíope, um eunuco, alto oficial de Candace. Sim, o que é que significa isso? Veja, ele era um homem religioso, que vinha da Etiópia, caminhava por cerca de 300 quilômetros até chegar em Jerusalém. Ele vinha no seu carro, isso implica dizer que ele tinha alguma grana. Na época, quem era mais pobre, continua sendo hoje, anda a pé. Né? Se você tivesse uma grana, você ia de cavalo. Se você tivesse mais grana ainda, você ia com esse carro aqui. Então, era ele que atravessava essas estradas, 300 quilômetros até Jerusalém. A Etiópia não é o mesmo país que a gente conhece hoje, é o Sudão. Né? Ele ficava na região da Núbia, ao sul do Egito. E essa expressão aqui, esse eunuco, o que é que significa isso? Era um indivíduo emasculado, castrado. E por que isso acontecia? Era comum naquela época que eunucos eles fizessem parte de reinos, e os reis acabavam por colocar sob os etíopes, sob os eunucos, melhor dizendo, funções importantes. Primeiro, para cuidar especialmente dos haréns. Porque, por motivos óbvios, era uma pessoa de muita confiança. Né? Posteriormente, esses eunucos também eles eram elevados a cumprir outras posições nas cortes reais. Eles eram empregados como alto-oficiais, ocupavam cargos de responsabilidade importante. Nesse caso em especial, o eunuco ele administrava o tesouro real a serviço de Candace. Quem é Candace? Era a rainha da Etiópia? Não, Candace é um título. Assim como a gente pode falar de Faraó ou de César, era um título. Candace, acreditava-se no Oriente Antigo que o rei era uma pessoa venerada como filho do sol, especialmente na Etiópia. E como tal, como um deus para eles, ele estaria isento de tratar das coisas normais dos homens, das questões meramente administrativas. Então, sob a rainha pousava essa responsabilidade, e a rainha era nomeada como Candace. Então, tá aí, era a mãe desse rei da Etiópia. O verso seguinte, no verso 29, diz assim, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Aproxima-te desse carro e acompanha. Ele manda primeiro
O Espírito manda, orienta Filipe para que ele vá para essa estrada. E agora vai passando esse etíope nesse cavalo, nesse carro e tal. E quando ele vai passando, o Senhor ainda orienta mais uma vez a Filipe. E agora, não é o bastante. Corra atrás dessa carruagem. Corra! E aqui ele atende de pronto também. E corre atrás da carruagem. Corre. Interessante. No boletim, se não me falha a memória, tem um texto de John MacArthur falando sobre a amizade, né? É interessante que na nossa sociedade nós estamos muito distantes uns dos outros, não é? Precisamos estar próximos, meus irmãos, daqueles que não conhecem a Cristo. E aqui o Espírito diz, vai, corre, aproxima-te desse carro. Aliás, não tem a expressão corre, mas a atitude de Filipe é uma atitude de correr mesmo. Ele se apressa, ele vai ao encontro daquela pessoa. Você sabe o nome dos seus vizinhos? Precisa dizer. Pense. Um vizinho. Devia ter começado por muitos, né? 3, 2, 1. Você sabe o nome dos seus vizinhos? Tão difícil hoje, não é? Nós sabemos o nome dos vizinhos. Tem toda a questão social, as pessoas estão dentro de suas casas e tal. Mas também há uma atitude nossa hoje da gente ficar cada vez mais voltado para os nossos próprios interesses. E nós passamos por tantos cavalos, por tantos carros, por tantas pessoas, por tantos etíopes. E nós nem atentamos para eles. Essa é uma verdade que precisa ser mudada e que precisa incomodar os nossos corações. Geralmente a gente está disposto a correr atrás de tanta coisa. Correr atrás de dinheiro, né? De status, de sonhos. Talvez você até falte alguns cultos, porque você está correndo. Mas não atrás de pecadores. Correndo atrás dos seus próprios sonhos. Por causa disso, você acaba sacrificando o dia do Senhor, acaba sacrificando a comunhão dos santos. A verdade é que nós estamos sempre dispostos a correr, mas correr atrás dos nossos próprios sonhos, mostrando um coração egoísta. As pessoas estão perto de nós. Aqui o etíope está lendo Isaías, um rolo com a passagem de Isaías 53. Certamente ele tinha adquirido isso por uma grana, não é? Era caro esse material. E ele vinha lendo em voz alta. E talvez há pessoas que estão lendo em voz alta a palavra perto de você e a gente fica calado. Me diga uma coisa, por que você está aprendendo a Escritura? Por que você está ouvindo tantas exposições aqui do Evangelho? Você está se nutrindo, você está ficando inchado toda essa teologia, toda essa doutrina? Vai, ensina, prega, que essa palavra entre no seu coração, você se santifique diante do Senhor seu Deus, mas que você proclame as verdades que você tem aprendido aqui. Nós precisamos fazer isso. A gente dizendo, pregue para mim, literalmente, pregue para mim. Tem um autor que ele diz assim, que esse etíope, ele estava anelando por luz e estava pronto para segui-la quando ela brilhasse. Ele anelava por luz. E onde ela brilhasse, ele estava disposto a seguir. Há pessoas perto de você que estão anelando por luz. Você precisa mostrar a luz, que é Cristo Jesus. Há um chamado para a missão nesse texto, mas há um segundo ponto que eu queria ver com vocês, que é a mensagem da missão. Que coisa gloriosa essa passagem. Veja, versículo 28 em diante, diz assim, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Filipe correu, e no versículo 31 diz assim, versículo 30 ainda, perdão. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Primeiro o Espírito Santo manda, né, o Filipe ir até aquela estrada e vai passando aquele cavalo, aquele carro, ele corre atrás do etíope e agora ele escuta o etíope ler Isaías, essa passagem bíblica, e Filipe faz aquela pergunta, você está lendo? Você está entendendo? É difícil perguntar isso, né, para o não crente. Você está entendendo o que você está lendo, né? Às vezes a gente crente, né, tem passagem, opa, preciso estudar mais um pouco aqui, tá? E que você está entendendo essa leitura? E ele dá aquela resposta politicamente incorreta, né? Diz assim, como é que eu vou entender se você não me explicar? Como é que eu vou entender? Só que aqui, sabe, esse relacionamento, essa proximidade faz com que o eunuco, aquele que estava anelando,
por luz e pronto para seguir onde ela brilhasse. Agora ele convida Filipe como aquele que pode explicar as sagradas verdades para ele. E aqui é interessante, porque o Senhor Deus, nós estávamos falando no começo que Ele é o Deus soberano na salvação. E até o texto, a pregação de Filipe para o eunuco, foi Deus que escolheu. Foi o Senhor Deus que escolheu até a liturgia daquele dia. É esse texto aqui que ele vai vir lendo. E aqui ele vai ver essa passagem de Isaías, o capítulo 53. Essa passagem que nós lemos aqui essa noite já uma vez. Deixa eu me repetir. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Simplesmente, ou soberanamente. Aquele etíope estava lendo um trecho da Escritura que hoje na nossa formatação da Bíblia, Isaías capítulo 53, lá não tem, né, o número 53, mas ele estava lendo a passagem do Evangelho de Isaías. É assim que eu considero Isaías, meu amigo. É o Evangelho de Isaías. Numa das passagens mais gritantes acerca do Messias no Antigo Testamento. Coisa profunda. Falando do servo sofredor. Falando daquele que seria enviado por Deus e queria substituir os eleitos na cruz do Calvário. Aquele que ia viver a vida perfeita e morrer a nossa morte para que a gente pudesse ter a vida dele. Ele pudesse nos doar a sua própria vida. É Isaías 53 que fala do servo sofredor. E aí Filipe faz uma pergunta que para a época é algo que a gente pode entender e compreender bem. Quem o profeta está falando? Nós precisamos atentar para o fato de que os judeus até hoje eles esperam o Messias. E aqui nós já estamos nesse período onde Jesus Cristo já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus. E estamos nessa dispensação, esperando o rei voltar, não é verdade? E aqui os judeus interpretavam de duas formas esse texto. Esse servo poderia se referir ao próprio profeta Isaías. Ou esse servo poderia se referir ao próprio povo de Israel. Errado. De maneira muito clara e contundente, esse texto fala acerca do Messias que haveria de vir e que já veio e que sofreu. E a partir desse texto ele começou a discorrer, né, sobre Jesus Cristo em toda a Escritura. E é interessante isso, quando a gente vai pensar, quando Jesus aparece para os discípulos na estrada de Emaús, né, Jesus começa a discorrer, né, sobre ele mesmo, com tanta propriedade, com tanto poder, acerca da sua própria vida, da sua vinda, da sua encarnação, do seu sofrimento, morte, ressurreição, ascensão. Está aqui, Cristo sendo explicado. Não há segredo. É falar de Jesus Cristo. Essa mensagem que era poderosa, que foi poderosa para salvar aquele etíope, que era suficiente lá no primeiro século. Irmãos queridos, essa mensagem continua sendo poderosa, suficiente para salvar pecadores hoje, no século 21. Não há anacronismo. Há o poder do Espírito Santo que renova e faz da sua palavra algo suficiente para salvar os pecadores. Cristo é central em toda a Escritura. A gente precisa falar do Senhor Jesus Cristo. E como é belo quando a gente vê esse texto de Isaías e ele vai começar a falar de outras passagens, não diz quais passagens eram, a gente queria saber, né? Mas é muito fácil de saber. Sabe por quê? Tem um pastor que diz que há um fio de ouro que liga toda a Escritura. E esse fio de ouro que amarra toda a Escritura, sabe quem é? Jesus Cristo. Vá para todo lado. É o tabernáculo, ele aponta para Cristo. É o templo, Cristo é o próprio templo. São os sacrifícios, é o dia sagrado. Sabe, tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Rodrigo mora em Recife, já deve ter atentado para isso. A gente mora lá perto da Ilha do Retiro. E quando a gente passa nas ruas, na rua lá que se chama Avenida Ilha do Retiro, né? E lá você vê preto e vermelho lá. Ixi,
Não me agrada muito essas cores, por favor. E aí os muros são rubro-negros. Quando você entra na área social da Ilha do Retiro, as cores que predominam lá, preto e vermelho. E quando você entra no estádio, tirando aquele verde, você olha para a arquibancada, preto e vermelho. Tudo, não tem como você passar por perto e você não lembrar que aquele é o estádio do Esporte Clube Recife. Não tem como você entrar para a área social e dizer assim, eu estou dentro do Esporte Clube Recife. Não tem como você entrar dentro da Ilha do Retiro e dizer que está em outro lugar, que você está no Arruda ou que você está em outro... tem um estádio lá do Náutico que eu esqueci agora, no Presidente Vargas, por exemplo. Não tem como. Não tem como a gente olhar a Escritura e não ver Cristo. Não tem como a gente olhar para a Bíblia Sagrada e não ver o nosso Salvador. Tudo aponta para Ele. Ele é a glória de toda a Escritura. Se todos os caminhos levam para Roma, todos os caminhos da Escritura levam e têm a sua centralidade e convergem e se cumprem em Cristo Jesus. Como o nome dele é amado, ele é o autor da nossa salvação. Ele é central. Fale dele. Esse chamado, ele não está restrito somente para quem passa 4 anos no seminário. Eu não preciso passar 4 anos no SPM para falar sobre Cristo Jesus. Ou eu não preciso ir lá para o IBN. Tem 2 jovens lá do Catolé que foram enviados para curso de preparação de obreiros. Eu não preciso passar 3 anos lá no CPO, CPI, que são os cursos lá do IBN. Só preciso aprender da palavra. Foi o nome que te salvou, Jesus Cristo. Foi esse nome que te chamou. Foi por meio dele, é por meio dele que você tem sido chamado. Foi chamado a salvação e hoje é chamado a santificação. É por meio dele, é nele. Fale desse amor que te constrangeu. Fale desse Cristo que mudou, transformou a sua vida. Mas há outro ponto nisso também que está bem atrelado. Aprenda sobre Cristo. Aprenda. Aprenda. Se debruce. Se hoje você tem a oportunidade de aprender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, desperte para isso. Participe das reuniões regulares aqui, reuniões de doutrina. A propósito, eu estava marcando para vir. Eu estou doido para ir na igreja do Jardim. Eu estava marcando para vir na quinta-feira. Nesses dias eu apareço, se Deus quiser. E aí, você precisa atentar para essas coisas. A escola bíblica dominical, venha, meu amigo, se debruça, aprenda sobre Jesus Cristo, aprenda sobre o amado da sua alma. Venha, e assim você estará equipado. Essa igreja certamente está providenciando, está dando para você oportunidades para que você se equipe, seja equipado de todo conhecimento de Cristo Jesus. E aí você está pronto para que nem Filipe aqui, a partir desse texto, discorrer em outras passagens bíblicas, falando acerca de Jesus Cristo. Não precisamos usar outro meio. Não precisamos. O Deus que determina os fins, ele também providencia, ele também determina os meios. E o meio da salvação é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não sei se você viu nesses dias, eu estava no centro da cidade e comecei a ver um movimento e o trânsito estava muito lento ali na Marcel Pinheiro e eu escutei batucada, escutei pessoas lá com fardadas, não deu para ver muito bem o que era, mas eu vi placas que diziam assim, posso te dar um abraço? E eu pensava ali naquele meio-dia na Marcel Pinheiro, pode ser na calçada? Eu estava de carro, pode ser na calçada para eu passar agora. Ao que parece, de fato eu vim entender depois, que era um movimento evangélico ali. E pessoas que estavam em nome do evangelismo, dizendo assim, eu posso te dar um abraço, e várias placas, estava muito legal. O pessoal estava fardado, batuque, estava bem organizada a coisa. Mas para abraçar, o evangelho é mais simples. Eu não preciso inventar formas. Eu posso ser criativo biblicamente falando para anunciar o evangelho, mas tem que ser o evangelho. Eu não preciso inventar outros meios, outras formas. Eu posso abraçar. Podemos nos abraçar, meus queridos irmãos, depois do culto. Vou ter o prazer de abraçá-los. Mas isso, abraço não salva. O que salva é a mensagem daquele que foi morto na cruz do Calvário. Essa é a mensagem poderosa para salvar. Nós não precisamos abraçar ninguém. O abraço não salva. Mas eu preciso beijar. Beijai o filho. Para que senão ele.
preciso beijar o Filho. No Evangelho, eu beijo o meu Cristo. Eu me prostro diante desse Cristo. Eu adoro esse Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo é capaz de salvar. Confie, meu irmão. Eu quero dizer para você, confie nessa palavra. Ela é poderosa para salvar. Eu quero repetir para você, confie nessa palavra. Ela é suficiente para salvar. Meus queridos irmãos, a gente está vendo aqui sobre o chamado para a missão. Vemos esse Deus soberano, né, chamando pessoas, pecadores que nem você, para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente viu a mensagem da missão, que não é outra, não tem segredo aqui. É o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa última parte, meus irmãos, queria falar com vocês sobre o resultado da missão. A partir do versículo 36. Diz assim o texto. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Teve uma vez, eu tenho que contar uma história de Fagundes, não, né? Uma vez estava em Fagundes. E aí, estava lá antes da gente começar o nosso culto, aí chegou um irmão e disse: no final do culto, eu trouxe uma pessoa que ela quer se converter. Ela quer se converter. Aí ele está pedindo para o senhor convidá-lo no final do culto. Meu irmão, pense num culto tranquilo. Uma conversão agendada aquela, né? Por conversão agendada. Qualquer palavra aqui e tal, tem que ser evangelho. Mas essa pessoa já chegou lá convencida. Foi uma conversão já agendada. Aqui a gente percebe também isso, ou essa conversão agendada. E, de fato, toda a nossa conversão é agendada, não na nossa agenda. Na nossa agenda a gente quer sempre protelar, a gente quer sempre deixar para depois, meu amigo. Mas quando chega a data, o dia, a hora da agenda de Deus no céu, ela é providenciada na terra. Ela é realizada aqui entre nós. E aqui a gente vê na história desse etíope essa conversão que foi agendada, soberanamente agendada. E ele mostra, declara agora a sua conversão. Mas vamos pensar, nós falamos um pouco sobre esse etíope, apenas a sua posição, quem era esse indivíduo, mas agora a coisa muda de patamar. Ele não é só aquele homem religioso que tenta, tateando a verdade, que tenta de alguma maneira encontrar luz e tenta estar procurando essa luz. Não, agora nós vemos que esse homem viu a luz brilhar e agora ele segue essa luz. Algo poderoso, tremendo está acontecendo aqui na vida desse etíope, desse alto oficial. Mas vamos pensar um pouco. Qual era a situação dele, se a gente pensar da religião? Eu falei para vocês que ele era um homem religioso. Ele caminhava, ou ele transcorria esse percurso, fazia esse percurso de 300 quilômetros para ir até Jerusalém, para o templo. Deixa eu dizer para vocês, ele não entrava no templo. Primeiro porque ele não era judeu. Mas havia aqueles a quem era dada a permissão de se converterem dentre os gentios. E aí eles poderiam adentrar e tinha um espaço melhor para eles. Dentro do templo havia uma separação e os gentios ficavam para cá desse muro. Esse prosélito não ficava ali. Ele não ficava. Sabe, a lei mosaica excluía homens emasculados da Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23:1, você pode ver isso depois. Levítico 21, do 17 ao 21, também vai dizer que os eunucos, assim como os coxos, cegos ou mutilados, eles eram tidos como impuros. Nessa condição, ele não podia sequer adentrar ao átrio dos gentios. O átrio dos gentios somente recebera a permissão de se tornar um convertido ou prosélito à porta. Era essa a permissão que ele tinha. E por causa dessa permissão, ele ansiava tanto por encontrar a luz que ele caminhava uns 300 quilômetros para ficar pelo menos dentro daqueles que estavam à porta. Ele era tido na época como um convertido. Ele era assim chamado. Mas Deus olhou para esse etíope e o convidou a entrar no santo lugar.
Ele viu esse etíope e o convidou, por meio de Jesus Cristo, a entrar no lugar onde ele não tinha a permissão de entrar, no Santo dos Santos. Meus irmãos, nós agora somos convidados, assim como esse etíope, que não tinha lugar, que não tinha espaço dentre os judeus. Agora ele tem algo maior, mais excelente. Agora ele é convidado para entrar à presença do próprio Deus, e isso por meio do Senhor Jesus Cristo, porque ele declara aqui a sua fé. Ele diz: eu creio, Deus o chama à salvação. Ele pode adentrar até o Santo dos Santos, porque assim, essa é a nossa condição. Nós adentramos a presença do Senhor Deus. Assim como nós também estávamos totalmente desqualificados. Você estava também. Você acha que você não tem nenhuma semelhança aqui com esse eunuco? Nós tínhamos também. Nós éramos como árvores secas. Árvores secas, como o Rodrigo já falou aqui nessa noite. Árvores secas. Alguém que não tinha, pela lei, estava agora impossibilitado de ter a comunhão com Deus pleno. Se eu olhar pela lei, quem pode resistir? Eu estou afastado. Mas, através daquele que cumpriu toda a lei, eu me aproximo de Deus. E a confiança agora desse etíope é totalmente depositada no Senhor Jesus Cristo. E eu quero repetir com vocês parte do que diz Isaías capítulo 56. Ele diz assim: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca, nunca, nunca se apagará. Meus irmãos, nós não somos mais como árvores secas. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tomou essa posição. Ele foi como essa árvore seca, essa árvore que morreu, mas ele ressuscita como a videira verdadeira. E agora ele nos chama assim, agora nós somos enxertados nessa videira verdadeira, e agora eu tenho vida, e você tem vida, se em Cristo você está. Não diga mais que você é como árvore seca, não diga mais isso se você está em Cristo Jesus, aquele que carregou o madeiro e aquele que morreu em nosso lugar. Ele é a videira verdadeira. Nós agora estamos nele. A vida agora, para mim e para você, se estamos nele. Amém, meus irmãos? Que mensagem poderosa do Evangelho aqui, como é bom ver o Espírito Santo de Deus agindo aqui no livro de Atos e salvando, e da mesma maneira ele está agindo aqui nos nossos dias. Versículo 38, segue dizendo: então mandou parar o carro. Eles desceram, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aqui eles vão passando rapidamente, eles começam a ver, o eunuco vê água, certamente de alguma maneira, ou ele sabia desse ritual do batismo lá, dentre os judeus que tinha entre João Batista, os seguidores de João Batista, ou ele foi persuadido já por Filipe. O fato é que numa região onde tinha pouca água, uma região deserta, ele vai, olha, estão passando por água, diz assim: o que é que impede agora? E Filipe vai dizer: você crê em Jesus Cristo? E ele diz em alto e bom som: sim, eu creio. Deixa eu perguntar para você, você já disse isso? Eu creio. Eu creio. Sim, você já declarou com a sua boca aquilo que crê o seu coração? Eu creio. Foi isso que o eunuco fez aqui. E ele queria mais ser batizado. E aqui eu vejo um homem desejoso em servir a Deus, sem reservas. Um homem que agora estava convicto do sacrifício de Jesus Cristo, amando ao Senhor, e agora ele deseja ser batizado. E talvez aqui nesse contexto de igreja que está sendo plantada, em outras igrejas também, mas se eu falar especialmente aqui para esse contexto, certamente é um grupo que está fazendo discipulado,
E geralmente tem aqueles que ficam ainda resistentes. Não, eu creio, mas eu não quero. Eu creio, mas eu não quero participar. Eu não quero, eu acho que eu não estou preparado para assumir esse compromisso. Meu irmão, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo te chama, você já tem esse compromisso. Você vai ratificar através do batismo, não é? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo determinou que fosse dessa maneira. Mas a partir do momento que você leva o nome de Cristo, carrega o nome de Cristo, se Cristo te chamou, você já tem essa grande responsabilidade. E você não pode usar isso, o fato de não ser batizado, por exemplo, para ter uma vida meia boca, para ter uma vida oscilante. Não. Se Cristo te chamou, você agora deve vir a Cristo buscar uma vida de santificação. E sabe o nosso maior desejo, quando o Senhor Jesus Cristo nos chama, é a gente sempre dar mais um passo de fé. Sempre dar mais um passo de fé. Sabe por quê? Nós falamos isso com muita tranquilidade. Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra é aquele que vai completar. Aquele que começou essa boa obra na sua vida, meu irmão, ele vai aperfeiçoar você. Não é pela nossa própria força, mas esse Espírito Santo que nós temos falado aqui no livro de Atos, é esse mesmo Espírito Santo que sela os nossos corações, esse mesmo Espírito Santo que nos capacita, que nos orienta, que nos constrange, que nos fortalece, a obra é dele. Venha, se entregue completamente aos braços do Senhor Jesus Cristo. Faça isso. E finalmente, meus irmãos, aqui, quando acontece esse batismo, o texto vai encerrar sem encerrar. Vai dizendo que cada um seguiu o seu caminho. Cada um seguindo o seu caminho. E aqui a gente vê outro resultado dessa missão. Primeiro a conversão e agora a evangelização. A gente vê agora, de alguma maneira, esses dois chamados distintos. O eunuco, ele volta para a sua região, para a Etiópia, e o Filipe, a gente vai ver que ele vai seguir pregando o evangelho para outra região. Ambos, eles recebem a mesma missão. Qual a missão? Indo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqui, o etíope, ele volta para a sua região alegre, jubiloso, é isso que o texto diz. E esse homem, ele volta para a sua região, e é interessante que aquela região norte da África era considerada pelos gregos, sabe como? Sabe como eles chamavam? Fim do mundo. Fim do mundo. Uma das tônicas do livro de Atos é justamente essa, que você vai pregar o evangelho até os confins da terra. Então, Deus converte gente do fim do mundo, volta para o fim do mundo, para pregar o evangelho lá. E assim o etíope, ele segue a sua caminhada. Por tradição histórica, o cristianismo chegou naquela região no século IV, depois de Cristo. Consta a história diz a história que o evangelho chegou lá através dos missionários coptas. Quando eles chegam àquela região, acontece algo curioso. Eles percebem que Jesus não era totalmente desconhecido ali. Séculos atrás, alguém já o havia anunciado. E registra-se que esse alguém fazia parte do governo etíope. O que se encaixa a esse etíope, alcançado por Filipe. Alguns pais da igreja, como Irineu, por exemplo, ele atesta que no segundo século, Irineu do segundo século, ele atesta que o etíope anunciou o evangelho naquela região, aquele evangelho que ele recebeu no seu país. Norte da África. É de lá que vem grandes expoentes também da teologia. Cipriano, Tertuliano, Agostinho. Coisa maravilhosa. Às vezes Deus nos chama, na verdade Deus nos chama para a gente pregar o evangelho sem mudar o CEP. Você não precisa mudar o CEP, você precisa pregar o evangelho. Mas, em alguns casos, Deus também nos chama para a gente mudar o CEP. E é tão difícil. Teve uma época que era muito difícil para mim. Quando eu colocava o CEP das correspondências, mudava de endereço. E a gente ficava nessa situação. Deus chama a gente para mudar o CEP. Deus chama alguns para permanecerem missionários no seu CEP e outros mudam. Filipe é chamado para mudar o CEP. E aí, daqui ele vai para outra região e segue o seu destino. Sabe por quê? Porque a missão ainda não acabou. Nós precisamos continuar proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Filipe, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, o eunuco não vê, ele veio se achar em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar
a Cesareia. Meus irmãos, e qual é o chamado mais espiritual dentre esses dois? Será que é do etíope? Ou será que é de Filipe, que deixou tudo e vai? Todo chamado é especial. Porque o especial não está em nós, não somos nós os especiais. Nós falamos do especial, nós falamos de Jesus Cristo. E todo chamado é especial, porque foi Cristo que nos chamou para falarmos acerca da sua vida, morte, ressurreição, ascensão, para pregar o evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Deus, ele chama pessoas. Deus é um Deus soberano. A nós nos resta confiar nesse Deus poderoso. Sabe? Talvez você tenha resistência, talvez você tenha dificuldade de pregar o evangelho. Eu não sei como falar, o que dizer. Aprenda sobre Jesus Cristo, mas saiba que é o próprio Espírito Santo que te capacita, porque essa obra é uma obra do Espírito Santo de Deus. Ele que convence, ele que constrange, é ele que chama pecadores ao arrependimento. Veja, se tem alguém que deve ter uma tranquilidade, uma paz no coração a pregar o evangelho, é um calvinista que confia na soberania de Deus. Que sabe que muito possivelmente, muito provavelmente, dentro dessa vizinhança aqui, há os eleitos do Senhor. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Mas veja, que Deus chama pessoas para chamados específicos aqui. Deus chama pessoas, Deus chama os seus eleitos à salvação, mas dentre esses, Deus tem chamados específicos. Eu queria provocar você nessa noite. Na verdade, eu peço que o Espírito Santo provoque o seu coração. Se Deus pode estar te chamando nessa noite a mudar seu CEP. Deus pode estar confirmando nessa noite um chamado ministerial para você. Deus nessa noite pode estar confirmando um chamado ao presbiterato para você. A missões. Um chamado a evangelizar os pequeninos. Nessa noite, Deus pode estar te chamando para algo específico da sua obra. Entregue-se totalmente. Confie nesse Deus. Confie nesse Senhor. Um dia, o Senhor Deus nos chamou. Um dia te chamou o Rodrigo. Deixe seu CEP. Deus pode estar chamando você nessa noite. São chamados diversos. Mas finalmente, meus irmãos, há um chamado que você precisa atentar. E sem dúvida alguma o Senhor está chamando. Porque todas as vezes que o evangelho está sendo proclamado, Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Se você é um etíope nessa noite, que está seguindo a sua estrada, com seu destino já todo traçado, com seu endereço no GPS, e se Deus te chamar nessa noite e mudar a sua direção, não resista. Se Deus quiser mudar a sua história nessa noite, e se você se acha tão autônomo, você fez todos os seus projetos de vida e você estava seguindo a sua estrada, no capítulo seguinte a gente vai ver alguém que estava seguindo a sua própria estrada e que o Senhor Deus faz ele cair por terra e aparece para ele. Saulo de Tarso. Talvez nessa noite Deus esteja aparecendo para você, chamando através do evangelho. Não resista. Venha para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus é soberano. O Senhor Deus salva. O Senhor Deus vai ao encontro do pecador. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos encontrou. Estávamos na estrada deserta. Nossa vida era o próprio deserto. Não tinha água. Estávamos seguindo a nosso próprio caminho, a nossa própria direção. Mas o Senhor se encontrou com a gente. O Senhor se encontrou comigo, porque é o Senhor que veio ao encontro do pecador. Amado, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por aqueles que já foram alcançados por tua palavra, porque o Senhor nos alcançou de maneira gloriosa e poderosa. Esse é o evangelho poderoso, que é capaz e suficiente para salvar. Nessa noite, Senhor, eu quero pedir que o Senhor traga encorajamento, discernimento para os irmãos aqui, para chamados específicos. Se o Senhor tem chamado pastoral para alguns, que o Senhor possa confirmar em seus corações, que eles possam dizer apenas uma coisa: se dispor ao Senhor, levantar-se e caminhar seguindo o Cordeiro de Deus. Seja para quais forem as áreas, Senhor, do teu reino que é tão diversa.
tão carente, que o Senhor encoraje os seus filhos. Amado, também nessa noite eu quero pedir que o Senhor possa trazer encorajamento, Pai, para aqueles que foram encurralados nessa noite com a Tua palavra. Deus, que eles possam declarar em seus corações, com sua voz, eu creio. Que eles se voltem para o Senhor nessa noite. Eles se entreguem totalmente àquele que é poderoso para nos transformar de árvores secas em galhos frondosos, ligados à videira verdadeira. Ao Senhor seja toda glória. Que a tua bênção continue sobre essa igreja e sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.